Fala, amadinhos, tudo bem? Feliz Natal a todos, boas festas aí, tá? Esse vídeo aqui vai ser rapidinho, pessoal, vai ser só uma resposta a um pregador, Marcos, que comentou aqui no shorts meu. E eu falei que ia fazer um vídeo porque ele tá teimando que não tem contradições e que eu tô fazendo uma interpretação errada da Bíblia, né? Será que eu tô fazendo uma interpretação errada da Bíblia? Então eu vou fazer esse vídeo aqui curtinho como resposta, tá? Só para explicar para vocês o contexto. O contexto é o seguinte: aqui em Samuel, o povo pede um rei para Deus. E o autor toma isso como um pecado, né? Tanto o profeta Samuel como Deus. Só que Deus já tinha determinado um rei. Então primeiro nós vamos ler o texto rapidinho. Aí eu vou ler o comentário do rapaz e nós vamos ver se realmente faz sentido, tá bom? Aqui, ó, eu estou em Samuel 8:1-9. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, então Samuel já estava velho, tá? Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Então preste atenção aqui, ó. Os filhos de Samuel não andavam nos mesmos caminhos de Samuel, ou seja, não eram pessoas justas, tá? É que nem no começo do livro de Samuel, que tinha o sacerdote Eli, e os filhos de Eli não eram pessoas honestas ou justas, tá? Então isso acontece. Então o que o autor está informando aqui? Que Samuel já estava idoso, e os filhos dele não eram pessoas boas, tá? Simples. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então eram pessoas corruptas, os filhos de Samuel. Eles inclinaram à avareza, eles não ajudavam o pobre, o necessitado, aceitavam suborno para poder fazer as coisas que as pessoas pediam e perverteram o direito. Então eram injustos. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. O que eles estão falando? Você já está velho e seus filhos não são pessoas honestas, são corruptos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Isso aqui é o primeiro ponto. Se Samuel tinha a Torá lá de Moisés, se Samuel era um sacerdote, ele deveria saber que na Torá de Moisés já tinha lá a prescrição que o povo deveria ter um rei, e Deus fala até como que deveria agir esse rei. Mas aqui para o profeta Samuel ele fala: essas palavras pareceram mal aos olhos dele, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Aqui tem um probleminha aqui também nessa frase aqui de Deus, pessoal, onde Deus responde a Samuel, porque eles não estavam rejeitando o profeta Samuel. Samuel foi juiz até o fim da vida. Enquanto ele foi idoso, ele foi juiz. Então eles não estavam rejeitando a Samuel. Eles estavam rejeitando aqui, ó, os filhos dele aqui, ó. Seus filhos não andaram pelo caminho dele, ó. Então não é o profeta Samuel que está sendo rejeitado aqui no texto. É os filhos dele, tá? Então aqui fica até meio bobo, né, esse texto, que dá a impressão que Deus não sabe disso. Deus não percebeu que os anciãos aqui de Israel, eles não tinham nada contra Samuel, mas sim contra os filhos dele. Mas aqui é engraçado que ele fala assim, ó: não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente. Então ele manda Samuel protestar e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Aí Deus fala ali qual é o costume. Só que isso daqui, pessoal, já estava escrito em Deuteronômio, tá? Então por que ele manda Samuel decretar através de profecia qual que deveria ser o costume do rei? Por quê? Porque não tinha esse trecho de Deuteronômio ainda, pessoal, na época de Samuel. Agora vamos ver aqui o comentário do rapaz. Eu transcrevi aqui o comentário, tá? Para não ficar expondo as pessoas, mas quem quiser ver tá aqui no shorts, ó. Tá aqui o comentário, tá? Então quem quiser ver, só teclar ali, ó. Responder não ofende, não existe contradições. Está escrito que o povo se rebelaria e pediria um rei. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que está escrito que o povo iria se rebelar e pedir um rei. Se rebelar contra o quê? Os filhos de Samuel eram pessoas justas? Não, por isso que eles queriam um rei, porque os filhos de Samuel eram injustos. E Deus daria esse rei e ele deveria preencher algumas determinações, e não que Deus é que decidiu dar um rei. Olha o que ele está dizendo, não é Deus que decidiu dar um rei. Segundo a passagem de Samuel, identifica um povo distante da vontade de Deus, porque o problema não era pedir o rei, mas abandonar o princípio da submissão à teocracia. Então, segundo ele, aqui, ó, o povo estava afastado de Deus aqui quando pediu um rei, mas na verdade é o que diz o texto aqui, pessoal.
Olha o que eles falaram aqui, ó. Eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei. O povo estava rebelde aqui, pessoal? Ou o povo estava percebendo que os filhos de Samuel só estavam fazendo besteira? Aqui, ó. Eram avarentos, aceitavam suborno, perverteram o direito. Então, que rebeldia é essa que está no texto aqui que eu não achei? O povo só pediu um rei porque os filhos de Samuel estavam fazendo coisa errada. E outra, aqui ele diz que o povo, que está escrito que o povo se rebelaria, olha o que está dizendo aqui, ó, e pediria um rei. Então vamos ler aqui então em Deuteronômio, pessoal. Ó, Deuteronômio 17, de 14 a 20. Vamos lá. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, então que era quando o povo tivesse a terra prometida, e nelas habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem as nações que estão ao redor de mim. Cadê a rebeldia aqui, pessoal? Pôr sobre si um rei, pessoal, é porque eles iam entrar na terra e eles iam fazer o quê? Eles iam habitar a terra. E toda a terra do mundo antigo tinha que ter um rei, um modo de governo. Não existe civilização sem líder. No Egito tinha o faraó, na Idade Média tinha os reis europeus, no sistema feudal tinha o senhor do feudo, nas democracias tem presidente e assim por diante. Então o que Deus está falando? Vocês vão habitar a terra quando vocês possuírem e vocês vão acabar pedindo um rei como tem todas as nações, porque era normal. Se fosse no Brasil moderno, que seria um presidente. Quando chegares no Brasil e lá habitares e fizeres suas cidades, pedirão um presidente para governar sobre vós. Mas aqui a gente está falando de um rei, porque é uma outra época, era o costume da época, os povos terem reis. Como é que eles iam se defender dos inimigos, nas guerras, essas coisas? Tinha que ter um rei naquela época. Então aqui não é um texto de rebeldia, nem aqui, nem na China. Ó, e de séries, onde é que está a palavra rebelde aqui? Ó? Onde é que Deus está sendo contra aqui? Não está, ó. Quando entrares na terra, possuíres, habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Ok, é simples. Onde é que está a rebeldia aqui? Onde é que Deus está reclamando aqui em Deuteronômio? Não escolherás um rei, porque sou eu que reino sobre Israel. Tem esse texto, pessoal? Não. E onde é que está a previsão aqui que eles iam se rebelar aqui, ó? Está escrito que o povo se rebelaria e pediria um rei. Onde é que está escrito isso aqui? E aonde que o povo se rebelou aqui? Porque, então, se você se rebelar contra os filhos de Samuel que eram injustos, isso é uma rebeldia? Você chegar para Samuel e falar assim, olha, seus filhos não valem nada, ó. Eles aceitam suborno, pervertem o direito e tal. Isso é rebeldia? Então Deus queria que o povo ficasse com o rei, com os filhos de Samuel, pervertendo o direito, aceitando suborno, fazendo coisa errada. Aí não dá, né, pessoal? Não tem rebeldia nem em Deuteronômio, nem em Samuel. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis a esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Salomão fez isso aqui, ó. Eu queria ver o pregador dizer por que Salomão tinha mais de 700 mulheres de concubinas, se aqui fala que o rei não poderia multiplicar as mulheres, ó. Salomão não conhecia as mulheres? Salomão não conhecia a Torá, aqui do Deuteronômio? Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Salomão fez isso. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes levita, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estatutos para cumpri-los, para que seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Onde é que está a rebeldia aqui, ó? Por que Salomão fez tudo isso aqui, ó? Salomão multiplicou mulheres e riqueza. Vocês estão entendendo? Como é que fica então isso aí? Fora que aqui Deus não é um texto falando de rebeldia, que está falando de um meio de governo. Quando você entrar na terra prometida, que eu prometi aos seus pais, quando chegar lá e vocês habitaram, vocês vão pôr sobre si um rei. Porque eles diriam, ó, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. É um meio de governo da época. Era o rei que protegia o povo, era o rei que defendia nas guerras, era o rei que negociava com outros reis. Perfeitamente normal. Onde é que está a rebeldia aqui no texto? E onde é que está a rebeldia aqui em Samuel? Porque aqui o povo não está se rebelando. Aqui o povo está vendo que os filhos de Samuel fizeram sim coisa errada, a não ser que a Bíblia minta, né? Porque está escrito, ó, antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Isso é se rebelar, pessoal? Quer dizer, então que eles tinham que ser governados por juízes corruptos, que eram os filhos de Samuel, aqui o tal de Joel e Abia, senão seria uma rebeldia contra Deus.
Olha o que Deus fala aqui, ó. Eles não têm rejeitado a ti, têm rejeitado a mim. Não, eles não estão rejeitando Samuel, eles estão rejeitando os filhos dele, justamente porque eram filhos rebeldes. E aqui ele fala para Samuel declarar qual será o costume do rei que haveria de reinar. Já não estava aqui declarado em Deuteronômio? Aqui, ó. Aí não dá, né, pessoal? É que as pessoas não admitem, sabe, que a Bíblia ela foi escrita em épocas diferentes. E na época aqui do autor de Samuel, que ele está escrevendo o livro dele, eu já fiz um vídeo provando isso, não tinha, a maioria dessas leis não existia. Por isso que o filho lá de Davi poderia casar com a meia-irmã dele, aquele que abusou dela sexualmente. Ela fala, fale com o nosso pai, Davi, não sei o quê. Porque não tinha essas leis, pessoal. Essas leis foram sendo construídas depois, ó. Então isso aqui que você está vendo em Deuteronômio aqui, ó, 17, isso aqui é pós-Samuel. Porque se tivesse já esse livro aqui de Deuteronômio, o autor de Samuel não ia achar que era um pecado o povo pedir um rei, porque Deus já tinha determinado, e ele já saberia o que estava na Torá acerca de um rei. Ele não ia precisar declarar nada. Ele ia falar, vamos seguir o que está na Torá, tá? Mas infelizmente as pessoas não admitem, né? Principalmente a galerinha evangélica. Mas a verdade é essa. Quando esse livro aqui foi escrito, não tinha a maioria das leis, tá bom? Então tá aí, galerinha, só um videozinho de resposta aí. Obrigado por ter assistido. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Um Feliz Natal aí pra vocês. Peguem leve no vinho. Boas festas, bom divertimento, tá? Paz a todos.